Eu nunca tive tempo para questioná-lo mais. O médico chegou e deu uma olhada nas costas de Ian antes de dizer a uma enfermeira para levá-lo a uma sala de exames próxima. Fui atrás, mas a médica me disse que achava melhor eu esperar do lado de fora. Seus olhos estavam olhando além de mim enquanto ela falava. E quando eu olhei por cima do meu ombro, eu vi que ela estava olhando para uma segurança parado no final do corredor. Se eu estivesse pensando direito, eu teria entendido o que estava acontecendo. Mas na época, eu estava muito preocupado com Ian para descobrir o que aquele olhar significava. O médico entrou na sala de exames quando a enfermeira voltou. Ela colocou a mão no meu braço e gentilmente me levou para longe da porta. Eu protestei, e claro, mas ela deixou claro que eu tinha que ir com ela e responder algumas perguntas antes que eu pudesse ver Ian. Começou por me perguntar se havia algum animal de estimação ou animal na casa, ao que respondi que não. Ela então me perguntou se estávamos com mais alguém quando seus ferimentos ocorreram. Quando disse a ela que não, ela continuou perguntando se eu tinha bebido naquela noite. Foi nesse momento que eu comecei a pegar. A equipe do hospital estava tentando determinar se fui eu que machucou meu filho. Em algum momento da conversa, um homem de terno cinza entrou no corredor e parou ao nosso lado. Ele se apresentou como assistente social e afirmou que era seu trabalho garantir que Ian estivesse seguro e recebesse o melhor atendimento possível. Ele fez seu próprio conjunto de perguntas e eu respondi da melhor maneira que pude, mas eu tinha certeza de que ele não estava realmente acreditando em mim. Não ajudou que eu pudesse contar a ele o que tinha acontecido, porque eu mesmo não fazia ideia. Algum tempo depois, o médico voltou do quarto e me informou que, embora um dos cortes fosse raso o suficiente para fazer curativos, os outros dois precisavam de pontos, e dizer que eu estava irado era um eufemismo. Eu não estava chateado por ele ter feito o que era medicamente necessário. Eu estava com raiva por ter sido mantido fora da sala o tempo todo, em vez de estar lá para confrontá-lo durante todo o processo. Ela me disse que estava recomendado que Ian ficasse no hospital durante a noite toda, para observação. Perguntei mais calmamente se eu poderia ficar com ele. Ela não respondeu, mas a assistente social sim. Ela me disse que em um tom claramente treinado que, devido à natureza do experimento, levaria Ian sob sua custódia durante a noite toda, enquanto ele trabalhava para determinar a natureza dos ferimentos. Seu tom pode ter sido agradável e medido, mas a implicação por trás de suas palavras era muito clara. Você acha que eu machuquei Ian? Eu disse, lutando contra uma segunda onda de raiva. Eu nunca machucaria meu filho. Se você pensa por um segundo que eu vou deixar você... Já chega, a assistente social retrucou, me cortando. Você precisa parar por aí. Eu não fiz uma determinação de uma forma ou de outra. Se eu acho que você fez isso. Eu direi que conheci muitos pais abusivos na minha época, e você não me parece um deles. Eu tenho políticas e protocolos que tenho que seguir. No entanto, o que é melhor para todos os envolvidos é se você for para casa à noite, dormir um pouco e me deixar fazer meu trabalho para que possamos deixar isso para trás. Ele me pegou desprevenido. Olhei para ele por um longo momento antes de assentir mais uma vez. Qualquer coisa que eu fizesse, além do que ele me dissesse, só colocaria em risco minha situação. E mesmo que o pensamento de ficar longe de Ian por uma noite me deixasse doente, o pensamento dele ser levado para sempre era muito pior. Eu balancei a cabeça e ele me deu um tapinha no braço. Ele me disse para voltar pela manhã e perguntar por ele na mesa antes de entrar na sala de exames. Quando ele abriu a porta, eu vi claramente Ian me chamar. Saí do hospital sentindo como se meu mundo inteiro estivesse queimando diante dos meus olhos. Fui para casa e imediatamente marchei até o quarto de Ian. Eu estava determinado a descobrir o que tinha acontecido com ele. Os arranhões na perna poderiam ter sido explicados, mas os cortes nas costas era outra questão. Ele não poderia ter alcançado aquela área de seu corpo. Mesmo que pudesse, não tinha como fazer marcas tão profundas. Algo mais havia acontecido. Eu revirei seu quarto procurando por resposta. Um parafuso ou um prego solto no qual ele havia se encostado. Um pedaço de cama quebrado que eu não havia notado. Um brinquedo com algo saliente, qualquer coisa. Examinei cada centímetro da sala de cima a baixo. Não havia nada que eu pudesse encontrar que pudesse ter causado seu ferimento. Derrotado, eu me inclinei contra a parede e deslizei pelo chão. Algo chamou minha atenção. E estendi a mão para pegar um pequeno pato de pelúcia.
O tecido amarelo estava desbotado e, no geral, parecia um pouco pior, mas eu ainda podia identificá-lo facilmente como o primeiro brinquedo que Ellen havia comprado para Ian. Foi logo depois que descobrimos que ela estava grávida. Ela o chamou de Sr. Quaker, um nome absurdo para um pato de aparência absurda. Os acontecimentos do dia me alcançaram e comecei a cochilar. Senti minhas pálpebras ficando mais pesadas a cada batida do coração. Isso era bom, eu raciocinei. Eu iria dormir um pouco, então estaria no hospital no momento em que o sol começasse a nascer. Foi quando vi a criatura, parado no canto da sala, e em um momento não havia nada lá, e no próximo, lá estava ele. Seu corpo cinza, extremamente alto, curvado, enquanto se empurrava contra o teto. Seus membros eram extremamente longos e finos, para o tamanho de uma criatura. Os 2 braços terminavam em 3 dedos, semelhante a agulhas que deveria ter se estendido a pelo menos 1 metro das mãos. Estendido em seu pescoço alongado estava seu rosto. Seus lábios secos e rachados faltavam pedaços inteiros em alguns lugares. Estavam puxados para trás em um sorriso eterno que expunha seus dentes brancos enormes. Os olhos, sem pálpebras, eram pretos no centro, e as áreas em que uma pessoa seria branca eram o colar amarelo seco de pergaminho velho. O licor escuro que se acumula em suas mandíbulas pingou lentamente no chão, enquanto ele me observava. Boa noite, a criatura murmurou. Meu corpo inteiro pulou quando voltei à consciência plena. A criatura se foi novamente, sem nenhum vestígio de que estivesse lá. Os pontos onde o licor respingou no chão desapareceram, e eu sentei lá no chão, sozinho na sala com meu pulso acelerado e minha respiração ofegante. Eu poderia ter tentado racionalizar o que tinha visto. Provavelmente teria sido fácil me convencer de que eu tinha imaginado que era um truque de luz, que em minha mente, quase inconsciente, havia torcido em uma visão horrível. Essa era uma explicação perfeitamente racional. O problema era que eu tinha visto, eu sabia que tinha sido real, não havia dúvida sobre isso em minha mente. Mas eu tinha certeza de que estava ocupando o canto da sala à minha frente segundos antes. Minha respiração desacelerou e meu pânico foi lentamente substituído por náusea quando uma percepção veio a mim. Ian também tinha visto essa criatura. Ele estava sobre meu filho de 4 anos com aquela cara de pesadelo. Ele então passou a machucá-lo, não uma, mas 2 vezes. Se eu estava com tanto medo, eu não conseguia entender o quão assustado ele estava. Boa noite. Ian a chamou de boa noite. Devia ter dito a ele a mesma coisa que disse a mim. Levantei-me do chão e saí do quarto, fechando a porta atrás de mim. Fiquei no corredor por um momento, antes de correr para o banheiro e vomitar no vaso sanitário. Isso continuou por algum tempo, tanto tempo que comecei a me perguntar se algum dia iria parar. Quando finalmente aconteceu, eu desabei contra a banheira, tonto e perto de desmaiar. Houve um baque de dentro do quarto de Ian. Eu levantei minha cabeça o melhor que pude e olhei pela porta do banheiro. Consegui focar meus olhos bem a tempo de ver a maçaneta da porta do quarto começar a girar. Houve um clique audível e a porta se abriu lentamente. O rosto de Boa Noite ocupava grande parte da porta do quarto, enquanto sorria para mim. Tentei me levantar, mas estava muito fraco de tanto vomitar para conseguir. Eu só podia assistir enquanto Boa Noite pressionava sua cabeça contra a moldura da madeira. Era grande demais para passar pela abertura. Minha sensação de alívio foi apenas momentânea. Boa Noite começou a empurrar a cabeça com mais força. Seu rosto se esticou para trás, enquanto a cabeça lentamente começava a forçar seu caminho. Era como assistir a borracha sendo forçada por um buraco. Boa noite, ele murmurou, a voz saindo distorcida pelos lábios esticados. Eu tinha que sair, eu tinha que fazê-lo rapidamente, mas a cabeça do monstro estava passando pela porta a cada segundo, e não demoraria muito para que estivesse livre dos limites da sala. Ignorando minhas dores, eu me forcei a ficar de pé. Minha cabeça girou e mais uma vez tive certeza de que iria desmaiar, mas de alguma forma eu mal conseguia permanecer consciente. O rosto de Boa Noite estava quase atravessando a porta, e eu tropecei no corredor, e me apertei contra a parede oposta à criatura. Sendo o mais cuidadoso que pude, passei por ela, sentindo seu hálito quente em mim, enquanto o fazia. Seus dentes estavam a poucos centímetros do meu corpo. Eu conseguia passar pela abertura fina e desci correndo as escadas. Meu pé ficou preso no último degrau.
Foi o suficiente para me fazer perder o equilíbrio completamente e me fez tropeçar. E tropecei para frente antes de cair na lateral do sofá. Minha cabeça bateu em um dos braços. Eu devo ter desmaiado. Eu não me lembro de ter feito isso, mas a próxima coisa que eu sabia era que estava sendo acordado pelo som de batidas. Sentei-me no sofá e imediatamente me arrependi de fazê-lo, pois a pior dor de cabeça que eu já tive me cumprimentou. A batida continuou. Levei alguns segundos para descobrir que alguém estava batendo na porta da frente. Levantei-me e dei 2 passos em direção à porta, antes de me lembrar do que havia acontecido. Olhei para a escada esperando ver Boa Noite se espremendo pelo corredor em minha direção, mas a criatura havia sumido. Ainda um pouco atordoado e sem saber o que fazer, continuei até a porta da frente e a abri. Parado do outro lado estava um homem grande com um uniforme de policial. Ele estava segurando uma prancheta debaixo do braço e uma caneta em uma das mãos. Ele acenou para mim, mas não sorriu. Ele me perguntou meu nome e eu dei a ele. Ele me informou que estava aqui a pedido da assistente social do hospital e que gostaria de inspecionar o quarto do meu filho. Afastei-me e deixei-o entrar em casa. Fechei a porta atrás dele e o levei a escada acima. Eu não queria chegar perto do segundo andar, depois do que eu tinha experimentado. Mas se eu não atendesse ao seu pedido, sem dúvida, afetaria minha chance de conseguir Ian de volta. Eu o levei até a porta do quarto, ainda aberta, e entramos. Boa Noite não estava lá, e claro, o oficial tirou a prancheta debaixo do braço e me fez algumas perguntas. Eu as respondi da melhor maneira que pude. Ele rabiscou algumas notas no papel enquanto eu falava. Aparentemente satisfeito com minhas respostas, ele então se ajoelhou e examinou o corrimão de segurança que corria ao longo dos lados da cama de Ian. Você fez alguma coisa neste quarto desde que trouxe seu filho para o hospital? Perguntou o oficial. Eu olhei em volta para tentar descobrir o que aconteceu. Eu disse a ele. Ok, mas você trocou os lençóis ou algo assim? O quê? Não, eu apenas movi as coisas e as coloquei de volta. Não troquei os lençóis. O inspetor assentiu. Bem, parece que a senhora Eaton estava certo. Senhora Eaton? A assistente social designada para seu filho. Veja aqui, não há sangue nos lençóis, mas há 3 riscos ao longo do trilho de segurança. Eles correspondem até onde os postes estão no trilho. A senhora Eaton acha que seu filho tentou sair da cama enquanto ainda estava fora e deslizou sobre o corrimão. Ele deve ter pego as varas bem no meio do tecido e elas o cravaram. Garoto bonito, por sinal. Ele disse que ia dormir à noite e que suas costas começaram a doer quando ele saiu da cama. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. A teoria estava errada e as palavras de Ian foram completamente mal interpretadas. Os rastros de sangue e o espaçamento dos postes de ferro eram pura coincidência. No entanto, tudo estava funcionando completamente ao meu favor. Boa coisa também, ele continuou. Se ela não tivesse descoberto ou eu tivesse encontrado algo para provar que ela estava errada aqui, estaríamos tendo uma conversa muito diferente agora. Aparentemente satisfeito com tudo, o oficial saiu e voltou para seu carro. Eu observei pela janela quando ele saiu e desceu a rua. O sol estava começando a nascer sobre as árvores e eu podia ouvir as famílias de todos na árvore do jardim da frente cantando. Decidi que estava perto o suficiente da manhã para ir ao hospital e pegar meu filho de volta. Foi mais suave do que eu esperava. O assistente social me fez preencher alguns papéis rápidos para que eles tivessem minhas declarações para o registro, e depois disso me levou a um quarto de paciente no lado oposto do hospital. Ele mal tinha aberto a porta para mim, quando Ian veio correndo até mim descalço, com seu pequeno vestido de hospital balançando atrás dele, e praticamente pulou em meus braços. Ele me abraçou com força e, tomando cuidado para evitar as bandagens brancas cobrindo seus cortes costurados, eu o abracei de volta. Ficamos lá pelo que pareceu uma eternidade, eu chorando e ele me contando tudo sobre sua estadia no hospital. Isso foi há 2 meses atrás. A casa em que criei Ian está atualmente à venda. E meu corretor me diz que há várias pessoas interessadas, embora não tenha sido listada há muito tempo. Só voltei 2 vezes desde aquela noite, uma para pegar nossas roupas e outros itens necessários, e outra para empacotar o restante de nossos pertences e colocá-las no depósito. Ambas as vezes foram durante o meio do dia, e cada vez fiz arranjos para que Ian ficasse com alguém em vez de me acompanhar. Estamos morando em um hotel do outro lado da cidade. Meu plano de longo prazo é que nos mudemos para longe, possivelmente até a costa. Quero colocar a maior distância possível entre nós a este lugar. Na semana passada li um artigo de jornal, no jornal local, sobre um oficial que matou sua esposa.
De acordo com o relatório, ele havia dito que havia começado a cochilar uma noite, quando um monstro gigante apareceu em seu quarto. Ele pegou a arma que mantinha seu criado mudo e disparou 5 tiros contra ele. O monstro desapareceu, mas sua esposa estava entrando no quarto no momento e 2 das balas a atingiram, matando-a quase instantaneamente. Ninguém acreditou nele, como eles poderiam. Era uma história ridícula. Ele parecia tão convencido de que estavam dizendo a verdade que uma avaliação psicológica foi solicitada antes que as acusações formais fossem apresentadas. 3 dias depois, ele foi encontrado morto em sua cela. Não apenas morto, mas quase decapitado. A polícia estava perplexa. Ele estava sozinho em sua cela e não havia nada que ele pudesse usar para fazer isso consigo mesmo. Os guardas acham que um dos outros prisioneiros entrou e fez o serviço. Afinal, ex-policiais não têm muitos amigos na cadeia. Eles não sabem explicar como um prisioneiro poderia ter entrado na cela e causado tanto dano sem alertar ninguém. Este era o mesmo oficial que tinha vindo à minha casa. Eu sei o que aconteceu com ele. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com meu filho. Era boa noite. Acho que descobri o ato de aparecer e desaparecer da criatura. Eu estava lá, beira de ficar inconsciente nas 2 vezes em que eu vi. Na primeira vez, eu estava quase dormindo, e na segunda, eu estava tentando não desmaiar, quando eu realmente desmaiei. Isso não me prejudicou. O oficial disse em seu depoimento que estava adormecendo quando viu o monstro em seu quarto. Acho que boa noite existe naquele momento tão breve entre acordar e dormir. Quando você entra neste momento, você pode vê-lo, e ele pode olhar de volta para você. Ou talvez eu esteja errado e ele esteja sempre lá, observando e esperando até que possa vir para você naquele curto espaço de tempo em que seu mundo e o dele estão conectados. Não sei, eu não tenho todas as respostas. Eu acredito que eu nunca vou as ter. Saber exatamente o que Ian passou pode fornecer mais informações, mas não importa. Eu me recuso a perguntar a ele sobre isso. Ele está dormindo a noite toda agora, que seus ferimentos estão quase todos curados. Eu não vou desenterrar memórias ruins que só poderiam machucá-lo. Ele merece estar seguro e protegido de coisas naturais e não naturais. Ele já passou por bastante. Tenho medo de que ele passe por mais coisas antes que tudo acabe. Ontem à noite, enquanto eu observava dormindo na cama do nosso quarto de hotel, comecei a adormecer na cadeira desconfortável no canto do quarto. Eu estava quase saindo quando vi algo através da janela de vidro à minha direita. Era fraco, como se viesse de muito longe, mas eu reconheci imediatamente. Boa noite. A voz rouca gritou na escuridão. Acordei e imediatamente me levantei para começar a arrumar nossas coisas, tomando cuidado para não acordar Ian enquanto eu o fazia. Ele precisava de seu descanso. Estaríamos na estrada por muito tempo.